nossos alunos da OAB segunda etapa, do 14º exame de ordem. Primeiramente, meus parabéns pela sua aprovação. Fico muito satisfeito por termos tido tantos alunos aprovados na primeira etapa, não obstante tenhamos tido uma prova tanto quanto difícil, né? E eu estou aqui para lhes dar algumas dicas de como se estudar, se preparar para a segunda etapa. Nós teremos aí cerca de 5 semanas para a preparação. É um tempo razoável, mas que você deve saber medir bastante, de tal forma que consiga se preparar, se não na sua plenitude, pelo menos o suficiente para a sua aprovação. Conforme você sabe, você tem que tirar nota pelo menos 6 em 10. 6 em 10 na segunda etapa, na sua área de especialização. Então, tirar 6 ou tirar 10 não muda a cor da sua carteira. A primeira coisa que você tem que ter em mente. Então, você tem que fazer uma prova racional, tal e qual nós sugerimos para a primeira etapa, onde fechar a prova de ética ou zerar empresarial não muda nada a cor da sua carteira, desde que você faça 40 pontos na primeira. Da mesma forma, se você tira 3 pontos na peça, 4 pontos nas questões, ou apenas 3 pontos nas questões, isso é suficiente para a sua aprovação. É isso que você tem que ter em mente. Beleza? Então, é em cima disso que eu vou lhe trazer algumas técnicas para você fazer a sua prova, né? Sem não antes tecer alguns comentários como é que você deve estudar, beleza? Então vamos lá. A sua prova vale 10, a peça vale 5, as questões 1,25 cada uma. Então vamos aqui ao computador. Então você tem aqui, ó, uma peça que vale 5. Você tem a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4, que valem respectivamente 1,25 cada. Totalizando 10 pontos. Qualquer combinação nessas peças e questões, nessa peça e questões, desde que a sua nota seja maior ou igual a 6, isso implica em quê? Aprovação. Então, professor, quer dizer que eu posso, por exemplo, tirar 2,5 na peça, tirar aqui 1 ponto na questão 1, 1 ponto na questão 2, 0 na questão 3, e na questão 4 aqui, se eu tirar 1,25, eu vou conseguir ser aprovado? Olha só, você vai tirar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 5,75. Você não foi aprovado. Ah, professor, mas e se eu conseguir tirar aqui, ó? Então aqui, ó, você não foi aprovado. Mas se você tirar 2,5 na peça, tirar 1,25 na questão 1, 1 ponto na questão 2, 0 na questão 3, 1,25 na questão 4. O que vai dar isso aqui? Meio mais meio aqui, ponto integral. 1, 3, 4, 5, 6. Está aprovado. Então não importa o número de pontos. Você poderia tirar também, por exemplo, 3,5 na peça, 1 ponto na questão 1, 1 ponto na questão 2. Vamos imaginar aqui meio ponto na questão 3 e 0 na questão 4. Total aqui, ó, 6. Também está aprovado. Então veja, o que importa é você tirar pelo menos 6. Então você tem que fazer uma prova com estratégia, de tal forma que você atinja a sua pontuação mínima de quanto? 6 pontos. Como fazer isso? Primeiro, a nossa sugestão é que ao longo da sua preparação você insista na revisão dos principais pontos de direito material
e processual, de forma a redigir peças, e aí vale a pena fazer uma petição inicial, contestação, recursos, parecer no direito administrativo, por exemplo. E quando eu falo petição inicial, inclusive dos procedimentos especiais, recursos, defesas, contestações, ou seja, todas as peças da sua área. E aí você vai estudando, revisando, na sequência que o professor for ministrando a matéria, não deixe a matéria acumular. Isto é um grande segredo. Você tem que acompanhar as aulas e à medida que o professor for desenvolvendo a matéria, você tem que chegar em casa e ir revisando, de tal forma que você tenha realmente uma noção de todo o conteúdo ministrado, do processo do início até o fim, com os principais pontos de direito material e processual. Ao longo do curso, siga à risca as apostilas, confira nas apostilas quais foram as peças feitas, por que elas foram resolvidas daquela forma, quais foram os comentários que o professor ou os professores fizeram, quais foram os critérios que a OAB usou para corrigir a peça ou as questões, de tal forma que você saiba qual é a regra do jogo. Você tem que conhecer a regra do jogo. E você só conhece a regra do jogo analisando outras provas e vendo as correções que que os examinadores usaram para corrigir as provas dos candidatos. Feito isso, certamente você terá tranquilidade no seu processo preparatório. E aí chega o dia da prova. E o que a gente sugere que você faça no dia da prova? Vamos lá. Primeiramente, a prova acontece a partir das 13 e vai até às 18 horas do dia de domingo. O que a gente sugere que você faça? Que você venha acordar aqui por volta das 8, 9 horas da manhã. Faça aqui uma revisão das principais peças, né? Olhe o seu material, etc. Faça aqui um pequeno almoço, um lanche leve, e aqui que você faça o seu deslocamento até o local de prova. A gente sugere que o candidato chegue ao local de prova com 1 hora de antecedência, pois algum incidente pode acontecer, um acidente de trânsito. Cuidado para não se esquecer do que? Da sua carteira de identidade ou de qualquer outro documento de identidade que tenha foto. Cuidado para você não esquecer as suas canetas que você vai usar ao longo da prova. Eu sugiro que você use pelo menos 2, você leve pelo menos 2, preta e azul, e tem que ser de forma transparente. Ela não pode ser que nessa caneta aqui, que você não consegue ver o que está lá dentro. Ela tem que ser uma caneta transparente para evitar cola, para evitar que tenha algum material eletrônico, equipamento eletrônico para transmissão de dados, etc. Então você tem que levar uma caneta totalmente transparente, levar a sua legislação seca, apenas com os vides, apenas com os grifos. Os vides podem ser do tipo vide lei tal, artigo tal, vide súmula tal, não mais do que isso. Qualquer palavrinha ao longo do seu texto legal é entendido como sendo cola, mas grifos, vides, cruzinhas, tudo isso pode, não tem nenhum óbice, basta dar uma conferida no edital. Pois bem, então, nesse processo de preparação, de revisão aqui, você deve analisar minha carteira de identidade, meu documento de identidade, meu código, está tudo ok? Tá. Faça um almoço leve, desloque para lá. Agora, não se esqueça de levar água, não se esqueça de levar um pequeno lanche. Por quê? Porque você estará indo para uma batalha de quantas horas? De 5 horas. E aí, minutos antes da prova, você já chegando, já ciente da sua sala, já encontrando a sua carteira e tudo mais, né? Já apresentando o seu código para o fiscal, você deve o quê? Fazer um relaxamento. Aqui você deve dar uma relaxada. E aí vem uma técnica que a gente usa que é muito importante. Ah, eu estou tenso, professor, como é que eu relaxo? Faça isso aqui, faz de conta que você está contando dinheiro e aperta o dedo com bastante força.
E combine isso com inspirações e expirações sucessivas, do tipo, ó. Faça isso umas 10 vezes e você vai fazer assim, vai começar a bocejar, vai estar relaxado, tranquilo, sereno, que é muito importante. Você tem que ter essa tranquilidade. Por quê? Porque senão você já começa mal a prova. E aí, no momento exato do início da prova, o que vai acontecer? O candidato, o fiscal vai te entregar aqui, ó, a prova e vai autorizar que você comece a fazer a prova. Então, nesses minutos aqui, ó, iniciais, muita cautela, mas muita cautela mesmo, sabe por quê? Aqui, ó, nesses minutos iniciais, você deve fazer o quê? Um planejamento. Planejamento. E em que consiste esse planejar? O planejar consiste em fazer uma leitura. Uma leitura de toda a prova. Quando eu falo leitura, é uma leitura rápida, mas é uma leitura que te possibilite saber qual é a peça, quais são os pontos que estão sendo cobrados nas questões. E qual é o tempo que a gente tem para isso aí? A estimativa é que seja mais ou menos 30 minutos. 30 minutos. E ao final desses 30 minutos de leitura da prova, você tem que saber assim, ó, a peça. O que é a peça? A peça é um recurso X, por exemplo. A questão 1, 2, 3, 4. Vamos imaginar que seja aqui, ó, um tema 1. A questão 2, eu não sei. A questão 3, um tema 2. E a questão 4, um tema 4. Vamos mexer aqui, né? Seja um tema 3 e 4. E vamos imaginar que nesse tema 3 e 4, uma escala de 0 a 5, eu tenho domínio apenas sobre 1. Com relação ao tema 2, eu estou muitíssimo bem nele, obrigado. Mesma coisa com relação ao tema 1, eu estou assim, quase fechando. E a peça aqui, ó, vamos imaginar que de uma escala de 0 a 5 eu esteja aqui, ó, com 2 pontos, 3 pontos e tal. Aqui está o grande segredo da sua prova. Na hora que você lê a prova e sabe onde estão os temas difíceis e onde estão os temas mais fáceis, você separa o joio do trigo. Você estará então fazendo uma opção por aquilo que lhe dará mais resultado no menor tempo possível. E o que é o mais importante? É aquilo que é mais fácil para você. O que é mais fácil para mim não é o que é mais fácil para você. Mas você fazendo mais fácil, você vai gastar menos tempo e vai de repente atingir a pontuação mínima para a sua aprovação muito primeiro. Então, lembre-se, 5 horas parece muito tempo, mas é um tempo muito curto. Tanto é que muitos alunos falam assim, professor, eu não vi o tempo passar. Quando eu vi, o fiscal já estava encerrando, querendo me tomar a prova. Então aí você tem que ter um domínio do tempo. Você tem que ter um controle da situação. E lembre-se, pela enésima vez, passar com 6 ou passar com 10 é a mesma coisa, não muda, não afeta nada, absolutamente nada, não muda a cor da sua carteira. Portanto, tenha estratégia. A sua estratégia é atingir 6 pontos. E como é que eu vou atingir esses 6 pontos? Voltemos aqui ao nosso esqueminha. Veja, se eu tenho aqui, numa escala de 0 a 5, eu tenho 3. Se aqui de 0 a 5 eu tenho 4. Na questão 3, 0 a 5, eu tenho 5. Na escala de 0 a 5, na questão 4, eu tenho 1. E a questão 2, eu não domino nada dela. É menos, 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 menos. Pergunto-lhe, por onde eu vou começar? A primeira coisa que você deve fazer aqui, ó, é o que te dá mais resultado em menos tempo. Então vamos imaginar que em aproximadamente 20 minutos
eu consiga atingir todo o conteúdo. Então veja, eu vou lá, meio-dia 30, 13h30, perdão, mais 20 minutos, 13h50. Eu fiz aqui a questão número 3 e garanti 1,25 pontos nela. E aí eu risco essa questão aqui, ó. Ela já não faz parte mais dos meus planos. Questão número 1. Agora vai ser a segunda. Por quê? Ela que eu tenho o segundo maior domínio. Vamos imaginar que mais 30 minutos aqui, ó, eu consiga tirar mais um ponto. Então, ótimo. Então, 14h20. Eu vou, então, fazer aqui a questão número 1 e vou tirar um ponto. Eu ainda não sei, pessoal, mas eu já tenho 2 pontos e 25 só nas questões. Está na hora de quê? Passar para a peça. Se você começa da peça e você erra a peça, você perde um tempo e um espaço valiosíssimo. Você disporá de apenas 150 linhas, 5 páginas, porque cada página tem 30 linhas. Você de repente perde uma página e meia, quiçá 2, e aí você risca, você recomeça do zero, você fica tenso, nervoso. Se você perde uma questão, é um pedaço, é um parágrafo, você retoma aquela questão com facilidade, mas retomar uma peça não é fácil. Começar da peça não é o ideal. Ah, professor, mas ela vale 5, mas as questões todas também valem 5. E o que acontece? O que a gente sente com os alunos que começam, né? Fazem o planejamento, começa da questão mais fácil e depois ele vai para a peça. Ele ganha força. Vem comigo. Aqui, ó, logo após fazer 2 questões, ele não sabe, o aluno, o candidato, ele não sabe quantos pontos que ele já tem, mas sabendo que ele já resolveu 2 questões, ele fica otimista. Aí o que acontece? Ele está pronto para ir para a peça. Psicologicamente, ele fica mais tranquilo, fica mais sereno. E aí, na peça, qual é o tempo ideal que eu devo gastar na peça? Não existe um tempo ideal. Existe, isso sim, uma estratégia. Se eu gastei cerca de 50 minutos, no máximo 1 hora em 2 questões, significa que eu não posso gastar mais que 2h15, estourando 2h30 na peça. Mas se de repente eu gastei pouco tempo em 2 questões, eu posso me dar ao luxo de repente gastar 2h40, 2h50, na pior das hipóteses, se a peça estiver muito difícil, 3 horas, mas nunca me esqueço do quê? Das questões que ainda não foram feitas. Então, vem comigo de novo. Se eu tenho aqui um tempo para a peça, eu tenho que reservar um tempo aqui para o resto das questões. Então, eu tenho que lembrar que passar com 10 ou passar com 6, 6,5, 6,25 é a mesma coisa. Então, eu tenho que fazer uma peça aqui para tirar o que, por exemplo? Aí eu vou fazer uma peça, vou fazer uma peça aqui mais ou menos 2h10, 2h20, e eu vou tirar 3 pontos nela. Te falo uma coisa, tirar 3 pontos numa peça não é difícil não, é muito tranquilo. Agora, sabe o que é difícil? É você querer fechar a peça, não se esquecer de nenhum detalhe, fazer a peça perfeita. Ô, gente, para que eu vou fazer uma peça perfeita, querer fazer uma peça perfeita, se eu poderia de repente, com aquele mesmo tempo, tirar mais 1,25 numa questão, mais 1,25 numa outra questão, mais 1 numa questão? Puxa vida, para que eu vou saltar aqui de 3,5, 3,75, gastando um enorme esforço para chegar em 3,90, 4? Então, seja objetivo, seja simples, seja humilde. Agora, é claro, se a peça estiver fácil, desde que você não comprometa o tempo, você pode, de repente, esmerar um pouquinho mais. E aí tirar 4, 4,5, quem sabe até mesmo 5. Mas não deve ser a sua meta. Repito, não deve ser a sua meta. A sua meta é passar com 6. Seja humilde. Seja humilde. Não entre de salto alto na prova, porque todos os times que eu já vi entrando de salto alto perderam o campeonato. E
Da mesma forma, ex-alunos meus de faculdade, medalha de ouro na faculdade, que queriam passar com 10, não mediram bem o tempo, não mediram bem a água com fubá e tiveram que voltar no próximo semestre fazer o próximo exame, porque não conseguiram tirar 10 na primeira. Eram acostumados comigo tirar notaço na prática forense trabalhista e quando foram fazer exame de ordem, acharam que iam passar com 10 no exame de ordem e deram com os burros na água. Por favor, não cometa esse erro, esse equívoco. Voltemos à nossa análise. Se você é humilde, se você sabe que o seu objetivo é passar com 6, então você vai medir bem a água com fubá e aí você vai fazer uma peça para tirar 3, 3,5, na melhor das hipóteses 4 e vai deixar um tempo aqui no final para aquelas questões que ainda estão faltando. No nosso exemplo, a questão 1 e a questão 3, elas já foram resolvidas, mas a questão 2, que eu nem sabia por onde passava, e a questão 4, elas não foram resolvidas. Sabe o que muitas das vezes acontece? Você lembra dessa questão 2 que você não sabia nada dela? É muito comum ao longo da peça, você que não sabia nada, de repente você passa a saber tudo dela. Você acha a resposta para ela numa súmula, num artigo de lei. O seu subconsciente, ele continuou trabalhando. E aí de repente você se depara com a resposta àquela questão. Opa, está na hora de fazer o replanejamento. E aí eu vou gastar aqui uns 20 minutos e eu vou tentar mais um ponto na questão. Então veja, se na peça, eu fiz uma peça para gastar aqui cerca de 2 horas e 20, então vai dar aqui 16h40, né? Terminei a minha prova aqui, terminei a minha peça com uma bastante antecedência, volto aqui nas questões, aí faço a questão número 2, com aproximadamente 20 minutos, portanto, 17 horas, eu estou pronto com ela, né? Eu estou pronto, e aí eu pergunto, puxa vida, eu estou terminando a prova com bastante antecedência, o que eu vou fazer na questão 4? Aí eu vou na questão 4, vejo que é uma questão mais difícil, que envolve vários temas, eu não consigo aqui fazer uma boa questão, não tenho todo o domínio dela, mas vamos imaginar que eu gaste aqui mais uns 40 minutos, né? E eu atinja mais aqui meio ponto nela, ótimo. Então vejam só, eu já tenho suficientemente pontos para minha aprovação, 3, 4, 5, 6,25, 6,75. Passar com 10 ou com 6,75 não muda nada, absolutamente nada na cor da minha carteira. Agora, é muito comum, né? É muito comum eu chegar aqui ao final da prova e aí eu falo assim, nossa, deixa eu dar uma revisadazinha. Eu tenho alguns minutos aqui, né? Eu terminei a prova às 17h40, ela iria até às 18 horas, né? 18 horas. Eu tenho alguns minutinhos aqui, O que eu faço? Eu posso, nesse tempo aqui, fazer uma revisão. Olho se tem alguma coisa fora do lugar. É muito comum nisso aqui, eu encontrar a resposta 3 no lugar da 4. Gente, você pode responder na ordem que você quiser, mas tem que ser no local correto. E aí o aluno se desespera se ele não tem alguns minutinhos. Se ele tiver alguns minutinhos extras, ele consegue fazer o quê? Uma revisão, consegue de repente riscar aquilo que está fora do lugar e escrever o que está correto. Ah, professor, mas eu posso fazer alguma coisa estilo assim, Eu posso fazer alguma coisa estilo assim, Não, você não pode fazer nada assim. Você pode fazer isso aqui, um traço. Isso aqui você pode. Ah, professor, se eu escrevi, por exemplo, a palavra água e eu queria era égua, basta fazer assim, água, digo, égua. Mas se eu escrevi uma porção de coisas, o que eu tenho que fazer? Isso aqui, Você risca tudo. E aí você coloca a nova resposta. Aí você vem e aqui você coloca. Você vai começar a reescrever aqui, Beleza? Então, é assim que funciona.
Sugiro que você dê uma lida no seu edital com bastante calma, com bastante tranquilidade, para você então ver o que você pode levar, o que você não pode levar, o que você pode fazer nos seus códigos, etc. Mas cabe aqui uma observação: você pode levar apenas legislação seca. Pode escrever lá, vides, lei, vide, súmula, vide, artigo tal da lei tal, isso pode, sem problema algum. Ah, professor, eu posso colocar aquelas etiquetinhas em volta do meu código? Se forem aquelas impressas na gráfica, sim. Se forem manuscritas, não. Posso colocar etiquetinha azul, cor de rosa, vermelha? Pode, à vontade. Mas você não pode escrever nada nelas. Nada nelas. Qualquer coisa que você escrever, que não seja vide artigo tal, da lei tal, vide súmula tal, será interpretado como sendo o quê? Cola. E será, portanto, proibido. Beleza? Eu espero que com essas observações você tenha aqui um norte de como você poderá se comportar minutos durante a prova, minutos antes e durante a prova, e bem como você tenha um norte para os seus estudos aqui no Prolabore, quer seja no módulo presencial, quer seja no módulo online. Votos de muito sucesso, esperamos pela sua aprovação, né? E se porventura você não for aprovado, que eu simplesmente não quero de jeito nenhum, a gente quer todos os nossos alunos aprovados, nós estaremos aqui para ministrar uma aula de como fazer o recurso a partir do dia em que houver a publicação das notas, a relação dos aprovados. Você não estando aprovado, nós estaremos marcando uma aula, veja no nosso site o dia e hora, e aí cada professor vai ensinar-lhe a fazer o recurso para a segunda etapa. Um grande abraço, voto de sucesso a todos, esperamos que você seja bem agraciado e seja bem sucedido aí com a sua nota. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.